E aí eu ficava imaginando como é que deve ser você viver na prática o cumprimento de uma profecia que foi anunciada há milhares de anos atrás. E aí você vê na própria Bíblia algumas profecias se cumprindo e você se coloca dentro do texto dizendo, nossa, como seria maravilhoso você viver debaixo de um recorte, de um cumprimento de uma palavra profética de Deus. E aí, uma delas aconteceu há poucos anos atrás, Ezequiel 36 e 37, diz que um dia o povo de Israel voltaria à sua terra de origem. E eu não sei se você sabe, mas em 1948, Israel tem o direito de voltar para sua terra e Jerusalém, e todo Israel é reconhecido como nação. E uma curiosidade, foi um voto de um brasileiro que inclusive deu essa possibilidade. Uma profecia anunciada há milhares de anos atrás, que se cumpriu um pouco de tempo agora, 1948. Como não se lembrar da primeira profecia messiânica? Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e nós sabemos que essa profecia se cumpriu quando Jesus é crucificado naquela cruz, e ele vence todas as coisas. Até mesmo as 30 moedas que Judas usa para trair Jesus, foi uma profecia de Zacarias. Olha que coisa curiosa, não sei se você sabia disso. Uma parte da profecia de Joel 2, 28, onde diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ela é cumprida em Atos capítulo 2, quando Pedro, no derramamento do Pentecoste, diz, olha, o que está acontecendo aqui foi anunciado pelo profeta Joel. E muitas outras profecias que nós, de alguma forma, vemos na própria Bíblia o seu cumprimento. Mas talvez você não saiba que nós estamos vivenciando um tempo onde o apóstolo Paulo profetiza a respeito dele. O texto que nós acabamos de ler, o texto de 2 Timóteo, Paulo está falando a respeito de uma sociedade que seria constituída no futuro. E ele diz que essa sociedade teria algumas características específicas. E algumas delas nós lemos aqui. Então, meus amigos, essa sociedade que Paulo profetizou no texto que nós lemos, ela está diante dos nossos olhos. O texto que foi lido aqui de introdução fala da nossa sociedade. Portanto, pasmem, nós estamos vendo com nossos próprios olhos o cumprimento de uma profecia. Posso dizer um amém por isso? Esse tempo chamado futuro, profetizado pelo apóstolo Paulo, para nós é chamado presente. E então, o apóstolo diz que nessa sociedade, que teria algumas características específicas, ele diz, as pessoas dessa sociedade, elas não mais suportariam a sã doutrina. Elas não mais suportariam ouvir a verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, essa sociedade, ela teria uma resistência, Mateus, ativa. Porque ouvir a verdade lhes causaria incômodo. Quanto mais você coçava, mais o negócio piorava. Quem já teve aqui? Coça, o negócio não para e você coça de novo. Paulo está dizendo que essa sociedade, ela teria coceira nos ouvidos, ou seja, sugerindo que essa sociedade teria uma busca incansável por novidades que massejariam o seu próprio ego. Viveriam sempre em busca de algo novo, porque as suas raízes, as suas bases, ou a verdadeira doutrina não mais traria satisfação e deleite. E portanto ele diz, uma sociedade que vive incansavelmente buscando algo para massagear o seu próprio ego, algo que não pudesse confrontar o seu coração. E ele continua falando da nossa sociedade. Ele diz, essa sociedade buscaria mestres para falar aquilo que lhes agrada. Ou seja, uma sociedade que viveria a partir de mitos. Mitos representam ilusões que oferecem conforto, mas afastam da realidade e da fé.
todas essas características que nós acabamos de falar, elas se cumprem em sua totalidade na sociedade que nós estamos vivenciando. E o curioso é que essa sociedade profetizada por Paulo, ela não é uma sociedade ateia. Não é. Porque ele diz que teriam mestres religiosos que seriam levantados pelas pessoas para falar aquilo que agradasse a cada um deles. Portanto, o problema dessa sociedade não seria a ausência de religião, amém? Porque teriam mestres religiosos. O problema dessa sociedade seria o excesso de falsos mestres e ensinos moldados pelo desejo humano. Uma sociedade religiosa, mas que de alguma forma descentralizou a verdade bíblica no meio da sua casa. Ou seja, a verdade bíblica, as escrituras, a palavra seria manipulada para contemplar os desejos dos homens. Posso ouvir um misericórdia, Jesus? Se você ligar a sua televisão, se você entrar no seu Instagram, você vai perceber que essas características estão ao nosso redor, tentando nos influenciar o tempo inteiro. Porque nós vivemos debaixo de uma geração, debaixo de uma sociedade, onde eles perderam a capacidade de ouvir a verdade, e parece que ela incomoda, porque tudo aquilo que nos confronta para essa geração é como se fosse uma questão pessoal. Hoje, se você falar um não para alguém dessa geração, ela entende um não como algo comum, algo que faz parte, mas se você diz para ela não pode, ela se sente rejeitada. Ela é frágil emocionalmente. Então, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Paulo, se você puder projetar para mim, por favor, Danilo. Primeiro ponto dessa noite, do texto que nós acabamos de ler, seria: onde as escrituras não são autoridade, qualquer opinião vira verdade. A crise, meus amigos, que nós vivemos nos dias de hoje, ela tem um nome. Essa crise que você vê, ela existe, ela tem um nome. Sabe qual que é o nome dela? Relativismo, confusão moral, espiritualidade sem o Cristo. Ela tem um nome. A sociedade contemporânea adequou a vida a partir de 3 princípios, que eu apelidei de trindade contemporânea. Existem 3 deuses que a sociedade dos nossos dias vivem e servem. O primeiro Deus, usando a analogia da trindade, o primeiro Deus dessa sociedade chama-se prazer. O prazer para essa sociedade é o Deus Pai. O Deus Filho para essa sociedade chama-se bem-estar. O Deus Espírito para essa sociedade chama-se conforto. Se você perguntar para qualquer jovem que está entrando aí numa faculdade, que pensa a respeito do futuro, pergunta o que você vai fazer, quais são os seus planos para cursar alguma disciplina, você pode ter certeza que o que faz ele escolher um curso vai ser se esse curso vai dar para ele prazer, bem-estar e conforto. Se você perguntar para qualquer um por aí, qual é a razão pela qual você trabalha, ele vai dizer: para trazer bem-estar, conforto e prazer para minha família. Tudo nessa sociedade está envolvendo esses 3 princípios pelos quais a vida contemporânea adequou e chamou de sentido, chamou de propósito. Como se não bastasse, meus amigos, isso não está apenas lá fora, infelizmente. Isso entrou para dentro das igrejas. Hoje você percebe que falta uma sinceridade teológica nas pregações, que falta fidelidade. As pessoas estão adequando os seus discursos dentro da igreja para suprir a necessidade dessa sociedade. E por isso eles buscam como finalidade última oferecer prazer, bem-estar e conforto. Infelizmente, os nossos pastores
Hoje são TikTokers. As nossas igrejas parecem mais shopping centers. Hoje tem até grife, a igreja tem uma marca de roupa. Estava conversando com o pastor Diego essa semana e ele falou uma frase extremamente pertinente. Ele diz: as igrejas dos nossos dias têm usado as mídias para entreter e não para edificar. Sabe qual é a primeira estratégia para a gente fragmentar um conceito? É esvaziar os seus símbolos. Aí você pode perguntar: Vitor, mas você é contra todas essas coisas? Eu não sou contra. Eu só tenho um certo temor, porque quando a gente começa a esvaziar os nossos símbolos e começa a trazer coisas de fora para dentro, o próximo passo é fragmentar a nossa fé, fragmentar o nosso conceito. Eu tenho saudade de passar em algumas igrejas e olhar para o vitral, e eram aqueles vitrais bizantinos da Idade Média, onde a arte revelava o sagrado, onde os símbolos tinham uma santidade contida nele, onde o púlpito era o centro da liturgia, simbolizando que a palavra tem que estar no centro, ela é o fundamento principal. Vocês percebem que o problema não é usar algumas estratégias, é que quando nós vamos usando essas estratégias, automaticamente a gente vai fragmentando o conceito e esvaziando o propósito. Porque isso seria uma característica da igreja dos últimos dias. E aí, nós encharcamos os nossos membros com atividades de entretenimento, que geram apenas experiências sensoriais, dopamina, e depois nós reclamamos que eles não têm maturidade espiritual e emocional. Mas como é possível? Como é possível? Por que você acha que nós vivemos em uma geração inerente às frustrações, que não sabe lidar com conflito e confronto, porque eles deixaram de ter a Bíblia como seu manual prático de fé e moral? Porque a primeira coisa que a Bíblia faz ao ser lida é nos confrontar. É nos confrontar. E o padrão dela, das Escrituras, é tão alto, mas tão alto, que o seu objetivo é nos tornar a imagem e a semelhança de Cristo, e nada menos do que tudo. Olha o quanto as Escrituras, ela tem um objetivo específico. Quanto mais você vai lendo, mais ela vai te confrontando. Quanto mais ela te confronta, mais ela revela o nosso pecado. Quanto mais o nosso pecado é revelado, mais a nossa necessidade de salvação, de confissão de pecado, mais nós descentralizamos. Deixamos de seguir de maneira fiel aquilo que a Bíblia nos instrui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vocês percebem que quando nós começamos a permitir que haja um esvaziamento das coisas religiosas, isso vai sendo trocado por subterfúgios, por atrações mundanas, nós também perdemos a capacidade de ser transformado pela Bíblia. Nós perdemos a orientação de qual deve ser o nosso caminho. E o texto que Paulo diz em 2 Timóteo, ela diz que a Escritura ensina a verdade, denuncia o pecado, corrige os erros e nos ensina como viver em Deus. Você sabe por que a nossa sociedade ainda não sucumbiu? Porque valores como bondade e honestidade foram princípios estabelecidos pelas Escrituras na colonização do Ocidente. O Ocidente foi colonizado tendo a Bíblia Sagrada como eixo principal. E se há algum tipo ainda de virtude, de valores na nossa sociedade, ainda que seja um resquício disso, só é possível porque um dia
ela foi fundamentada a partir de princípios da palavra de Deus. Honestidade, bondade. Eu não sei se você sabe, mas o Código dos Direitos Humanos, em todos os seus aspectos, foi tirado das Escrituras Sagradas. Então, valores como dignidade do ser humano, direitos humanos, direito à vida, igualdade e justiça, direito à liberdade, direitos sociais, educação e ciências, todos esses direitos foram gerados e desenvolvidos a partir da cultura judaico-cristã. Vocês percebem que a nossa sociedade ainda não sucumbiu, porque a palavra de Deus estrutura e permanece ela de pé. O segundo ponto que eu aprendo com esse texto é que a Bíblia pode até ser desvalorizada nos dias de hoje, mas as Escrituras continuam sendo as bases que sustentam o mundo de pé. O mundo de pé. Portanto, meus amigos, quando você pega a sua Bíblia na sua casa e você abre, ela não é um livro antigo, desatualizado, arcaico, fora de moda. Não. Ela é a própria palavra do poder de Deus que ainda sustenta todas as coisas que estão de pé. E aí talvez você, assim como eu, deve estar fazendo a seguinte reflexão: por que não ler mais? Por que a minha Bíblia continua fechada? E talvez a segunda pergunta a partir dessa é: como eu estou de pé? Como a minha fé está sendo sustentada, sendo que eu não tenho me nutrido todos os dias da palavra que sustenta todas as coisas? 2 Timóteo, que nós lemos, capítulo 4, versículo 5. Paulo diz a Timóteo que, olha, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Em outras palavras, Timóteo, é o seguinte: você é um jovem pastor, e a partir de agora começa a ser construída uma sociedade que vai descentralizar a palavra, a verdade, os princípios. E ele diz: você não pode ser enganado, não seja ludibriado, mantenha a sobriedade em todas as situações. E aí, portanto, ele diz: não tenha medo. Você pode repetir comigo? Diga: não tenha medo. Meus amigos, em uma sociedade que busca o prazer, o bem-estar, o conforto, acima de todas as coisas, e que foge violentamente de qualquer tipo de sofrimento, Paulo diz que o segredo para Timóteo é: não tenha medo de sofrer. Por quê? Porque é justamente o medo de sofrer que corrompe as pessoas. Eu vou repetir. É justamente o medo de sofrer que corrompe as pessoas. Porque para Paulo o sofrimento ele é sinal de fidelidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, o sucesso do seu ministério dependerá da sua fidelidade. E a sua fidelidade será testada pelo sofrimento. Ela não será testada nos dias bons. A sua fidelidade, a palavra, ao propósito, as escrituras, a tradição, ela vai ser testada mesmo, é diante do sofrimento. Hebreus capítulo 5, versículo 7, olha que coisa profunda. O autor aos Hebreus, falando a respeito de Jesus, ele diz: enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. O Filho de Deus, enquanto esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e em lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, preste atenção agora, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso,
foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mesmo Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele não usou atalhos. Jesus não teve privilégios, meus amigos. Pelo contrário, Jesus encarou de frente as mazelas, os imprevistos, os reveses, a desmotivação, as pressões, as ansiedades, as angústias. Ele não usou o atalho para não sofrer. Ele não buscou satisfazer os seus próprios desejos, mas sucumbiu e submeteu à vontade do Pai. Vocês lembram daquele texto que ele diz, olha, a carne é fraca, o espírito está pronto. E o texto naquele contexto diz que Jesus pediu por 3 vezes para que Deus passasse dele aquele cálice, ou seja, a sua carne estava sofrendo, mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Deixa eu falar algo do seu coração nessa noite. Existem orações que você faz, que você não vai ter a resposta que você deseja. Mas talvez o silêncio vai ser o sim de Deus dizendo, tome o cálice, eu estarei com você. Jesus pede a Deus por 3 vezes, e você sabe, assim como eu, que em nenhum momento no texto Deus responde. A resposta de Deus para Jesus foi o silêncio, diante do maior sofrimento espiritual e emocional da vida de Jesus. Deus fica em silêncio, como se dizendo, passe, porque eu estarei com você. Passe, porque esse sofrimento não tem como oportunidade te destruir, mas terá um peso de glória que te exaltará. E diante de algumas circunstâncias na nossa vida, nós nos sucumbimos por muito menos. Por quê? Porque talvez nós estamos sendo influenciados por uma geração ressentida. Existe um livro, eu sempre costumo citar ele, de um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé. O nome do livro é A Era do Ressentimento. Ou seja, ele diz que nós estamos diante de uma geração ressentida. E o que seria uma geração ressentida? Ele diz, essa geração busca o sentido da vida naquilo que a vida não é. Busca uma outra forma, se ilude, buscando uma alternativa de viver que não é a realidade. Por isso ela se torna ressentida, ela fica magoada. Magoada por quê? Porque se iludiu, acreditando que a vida era Y, mas a vida é X, e negando a realidade prática da vida. E o que seria a vida para o filósofo? Ele diz, a vida em muitos momentos é sem sentido. Ou seja, nós vamos enfrentar situações na nossa vida onde no momento da dor, do sofrimento, você não vai encontrar respostas plausíveis para ela, ou propósito para aquilo. E você tem que apenas passar. Quem sabe no futuro, você vai olhar para trás e diante do retrovisor, você vai dizer, agora eu entendi. Por que eu tinha que ter passado por isso e por aquilo. Mas, sejamos sinceros, tem muitos momentos na nossa vida onde a gente não consegue encontrar respostas plausíveis. E o filósofo diz, isso é a vida. Isso é a vida, você vai ter que passar por situações pelas quais você talvez não tenha a resposta. Paulo diz um texto que para mim me abençoa. Ele diz, a respeito de uma paz que excede todo o entendimento, que guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, só é possível vivenciar essa paz que excede o entendimento. Ou seja, uma paz que não precisa de respostas plausíveis para vivenciá-la. Só é possível viver essa paz que excede o entendimento se você abrir mão da necessidade de entender e apenas confiar. Jesus não perdeu o controle e a palavra de Deus permanece para sempre na minha vida. Aleluia. E o filósofo também vai dizer que a vida ela é indiferente. Acontece comigo, mas acontece com o meu vizinho. Acontece com o meu vizinho, acontece. A vida é indiferente.
Pode acontecer algumas coisas com o seu vizinho, mas com você não. Você nasceu em um contexto, o seu primo nasceu em outro, você foi submetido a uma certa experiência, outras pessoas viveram algo totalmente radical, aquilo que você experimentou. A vida, ela é indiferente. O mesmo sol nasce para o ímpio, nasce para o justo, as oportunidades, enfim. Falei, essa é a vida. Algumas pessoas você olha e fala, não é possível, o cara desse jeito consegue, né? O cara tá ganhando dinheiro, o cara tá isso, tá aquilo, eu tô desse jeito aqui, fazendo tudo certinho. Aí você vai tentar calcular a partir de uma fórmula da sua cabeça e você não consegue fechar essa conta. Por quê? Porque a vida é assim. A vida é diferente. A vida é diferente. E ele termina então dizendo, nesse livro chamado A Era do Ressentimento, que a vida é sofrida. O sofrimento é inerente à vida. E que, portanto, lutar contra essa realidade só vai gerar ainda mais sintoma. Tem uma frase que eu uso muito na terapia, que é uma chave terapêutica no processo de elaboração de sintomas. E essa chave é a seguinte: a dor e o sofrimento é alimentado todas as vezes que eu não deixo ir embora aquilo que eu não posso mais mudar. Eu vou repetir: a dor e o sofrimento é alimentado todas as vezes que eu não deixo ir embora aquilo que eu não posso mais mudar. Já aconteceu, o que eu posso fazer com aquilo que já foi? Eu não tenho que fazer mais nada. Mas na tentativa de querer ter a resposta, ter o controle, na tentativa de não sofrer, de buscar alívio, de buscar conforto, prazer, bem-estar acima de qualquer coisa, nós vamos aumentando a pressão, aumentando o sintoma e nos tornamos pessoas ressentidas. Como eu falei na semana passada aqui, nós estamos chateados porque a vida me machucou e me feriu. O irmão não podia ter falado desse jeito comigo. E aí nós vamos carregando mais imaturidade, mais imaturidade, mais imaturidade. O sintoma vai aumentando, vai aumentando. Porque existe uma influência dentro de uma sociedade que nós estamos envolvidos, que acima de qualquer coisa tenta nos tirar daquilo que é tão inerente ao ser humano e à vida, que chama-se reveses, imprevistos, desafios. Meus irmãos, a vida tem duas máximas que são antagônicas entre si, são duas verdades absolutas. A primeira máxima é que estar no controle faz parte da natureza do ser humano. E a segunda máxima, que é verdade, portanto antagônica, é a vida em sua natureza é incontrolável. Uma hora eu quero estar no controle, porque eu acho que ao estar no controle, eu me torno mais seguro. Eu sei quais são os meus limites, os meus passos. Mas em outro momento, a vida tira o controle e me leva para uma situação totalmente incontrolável. Vem um tsunami da vida, vem um Covid, vem uma tragédia, vem uma mudança, vem um revés. Estamos nós, sem controle e às vezes totalmente desesperados. Por quê? Porque de alguma forma, nós deixamos de viver segundo uma palavra e passamos a viver na busca de satisfação dos meus próprios desejos. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto de Paulo, pode projetar para mim, por favor? Aleluia. Sem a palavra de Deus, o que chamamos de igreja não é o corpo de Cristo, mas é um clube religioso. Se não é a palavra que nos fundamenta, que nos orienta, que nos instrui, que nos corrige, que nos ajuda inclusive a passar por problemas e reveses, o que nós estamos fazendo aqui não é uma igreja, não é um corpo de Cristo, pelo contrário, é um clube religioso, um ajuntamento de amigos, uma confraria gospel, que a gente se vê, faz uma musiquinha, levanta uns louvor, umas oração, tentando movimentar a mão de Deus para o nosso favor, e esquecemos que existe um fundamento que nos torna único aqui. Por isso nós usamos a expressão de comunidade. Existe uma unidade comum entre nós. E essa unidade comum chama-se Escritura, a palavra de Deus. É ela que é o fundamento da nossa fé.
A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. São as escrituras que fundamentam a nossa fé, que direcionam o nosso futuro. Então, meus amigos, nós percebemos que a motivação daqueles falsos mestres, que Paulo diz, ou falsos pastores, não era mais pela fidelidade da palavra, mas era pela busca da aprovação humana. Uma sociedade que buscaria a aprovação dos homens, porque esqueceram daquilo que a palavra chamou eles para ser. Esqueceram daquilo que foram fundamentados. Por isso eu tenho medo de que as pessoas me desaprovem. Por isso eu sou seduzido de alguma forma a manipular a palavra. Porque eu não tenho que mais ser aprovado por Deus, eu preciso ser aprovado pelos homens. Tem uma sociedade que busca isso o tempo inteiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Nós estamos vendo dias tão difíceis, que é muito difícil para um pregador pregar todos os domingos, sabendo que ele vive em meio a uma sociedade que na sua quase maioria não mais valoriza a palavra, mas uma sociedade que busca em todo custo benefício próprio e satisfazer os seus desejos. É extremamente sedutor para um pregador dos últimos dias, porque ele olha que existem alguns níveis de palavra que quando é anunciada tem um impacto. Agora existem palavras chamadas exortação, repreensão, palavras que recalculam a rota, palavras que voltam para as escrituras. Essas palavras são impopulares. Eu lembro quando nós fomos começar essa série em oração, eu falei, Espírito Santo, mas por que falar sobre disciplina espiritual? Esse negócio é tão impopular. A igreja vai dormir. De verdade, confessando meu pecado aqui. Falei, Deus do céu, como é? Porque hoje a galera está tão acostumada com benefício próprio, satisfazer os seus desejos, com dopamina, com entretenimento, tem que ser legal, eu tenho que sentir na pele, eu tenho que me emocionar. Falei, mas falar sobre disciplina espiritual, o povo vai cansar. E Deus falou, seja fiel à palavra. Por quê, meus amigos? Porque se nós, como igreja nova na cidade, se nós não fundamentarmos a nossa igreja na exposição da palavra de Deus, vai chegar uma hora que a nossa igreja não vai mais aceitar ouvir qualquer outra coisa. Sabe qual que é o antídoto? Para você discernir um falso profeta, uma falsa doutrina, é saber exatamente qual é a doutrina verdadeira. É ter propriedade. Então hoje nós pregamos a palavra, amanhã nós pregamos a palavra, ainda que seja algo impopular, ainda que não gere arrepios, ainda que não gere lágrimas, mas você prega a palavra, como ele diz aqui para Timóteo, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, porque quando vier um vento falso de doutrina, a igreja saberá discernir o que é verdadeiro. Então, meus amigos, eu peço paciência a todos vocês e perseverança, porque o Espírito Santo vai nos fundamentar com raízes profundas nas Escrituras. Porque Deus tem apenas responsabilidade daquilo que Ele disse, do que Ele fala e do que Ele deixou escrito. As outras coisas não têm parte com Deus. Então é melhor nós submetermos a fidelidade da palavra, porque nós sabemos que Deus responde à palavra. Se ela está fundamentada no centro, no eixo, Ele vai cumprir cada uma delas. E você não vai ser alguém iludido, levado por ventos de doutrina. Alguém que não consegue encontrar maturidade, alguém que quando passa por um problema é um desesperado, parece um ímpio. Meu Deus, acabou minha vida, agora o que vai acontecer comigo, a minha família, e aquele desespero danado, ora por mim, vamos orar, mas calma, meu irmão. Nada foge do controle de Deus. A palavra diz que os tempos mudam, os reis são sucedidos, mas a palavra permanecerá para sempre. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Portanto, se a palavra genuína não é pregada, o que chamamos de igreja não passa de plateia.
Vocês entendem que a palavra não precisa ser modernizada, ela precisa ser obedecida. Tem muita gente, mas eu fui na igreja, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e nada aconteceu. E aí fica buscando outros artifícios e outros meios para que algo aconteça. Talvez não aconteceu porque você não foi seu até o fim, você tentou modernizar. Você tentou aprender a partir de uma outra fonte. Talvez um conselho de um coach, 3 passos para a alegria, 4 passos para a vida financeira, 5 passos para a felicidade. Sabe os ingredientes? E a gente cai nessas histórias. Por quê? Porque esquecemos de fundamentar na palavra. Porque nenhuma das suas profecias vão deixar de ser cumpridas. Nada, a Bíblia diz, nada, nenhuma vírgula vai passar. Deus vai cumprir cada uma delas. Aleluia. Eu queria muito terminar essa temporada trazendo de volta o nosso coração para o centro da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, meu amigo. Pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia, volte a ler as Escrituras. Gaste tempo com ela. É ela que vai te sustentar nesses dias tão difíceis chamados tempos do fim. Nada mais. Não adianta você ter uma poupança no banco, investimentos. Não adianta, meus amigos. O que vai te sustentar nesses dias chama-se palavra de Deus. Palavra essa que Jesus disse que o Espírito Santo revelaria a verdade contida na palavra. Ele vai nos lembrar a respeito daquilo que está contido na palavra. Nada menos e nada mais. Tudo será convergido às Escrituras. A respeito do futuro, a palavra. A respeito do passado, ela testificou. A respeito do presente, ela continua sendo norte. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo de muitas distrações. Exageradamente muitas distrações. Que às vezes têm roubado o nosso tempo. Tem roubado a centralidade da nossa vida. Meus amigos, não subestime o seu coração. Ele também é maleável, ele pode ser conduzido para outros lugares que não seja a centralidade daquilo que Deus quer para a nossa vida. Cuidado. As disciplinas espirituais são ferramentas que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos desenvolver a relação com Ele. Não tem como relacionar-se com Deus fora a vigilância, fora a oração, fora jejum, fora a meditação, fora a escritura. Se você não se relaciona com Deus a partir desses princípios, eu não sei com quem você está se relacionando. Olha, mas eu coloco um louvor, e no louvor eu me sinto, eu fecho a minha casa, aí tem nossa, eu sinto Deus, mas ora, não, jejua, não, medita na palavra, não, de vez em quando. Então, você está se relacionando com alguém que você criou da sua cabeça. Com Deus, não. Porque Ele deixou as disciplinas espirituais para que nós pudéssemos nos desenvolver nela e crescer em maturidade e graça. Com 12 anos, Jesus estava dando aula no templo para os fariseus e mestres. Um menino que foi fundamentado e crescia em graça e verdade, como diz as Escrituras. Sabe o seu filho que está na sua casa? Ele precisa de palavra. O seu filho precisa ser ensinado e instruído desde pequeno debaixo da palavra de Deus. Sabe qual é o nosso maior erro? E eu estou encerrando. O nosso maior erro como pai é que nós fazemos de tudo para preparar os nossos filhos para o futuro. Eu vou repetir. O nosso maior erro como pais é que nós fazemos de tudo para preparar os nossos filhos para o futuro. Quem eles serão? Qual profissão vai fazer? A escola X, o vestibular tal. A gente investe dinheiro na educação. Só que a gente esquece do principal. Nós deixamos de ativar a vocação ministerial e profética dos nossos filhos. A gente cuida das coisas terrenas e esquece de que nós precisamos formar os nossos filhos como flechas nas mãos do Senhor Jesus, para que eles possam ser instrumentos para serem usados nesses dias. Então tem um monte de gente com filhos aí se formando na faculdade, mas que se perderam dentro da universidade. Por quê? Porque nós esquecemos como pai, mãe, de ativar a vocação ministerial deles.
Eles não sabem quem são. Não foram instruídos a partir de um propósito único. E aí eles estão aí na vida. E você, talvez até com uma certa verdade, se alegra, meu filho passou na faculdade, tem um bom emprego, não passa por revés financeiro. Mas você sinceramente pode olhar para dentro do coração deles, você vai ver, lhes faltou a chama do Espírito. Faltou as noites onde você colocasse as mãos sobre a cabeça dele e declarasse: o meu filho é de Jesus. Ele dormindo mesmo. E você não tem problema não, fala: eu estou profetizando a sua vida, em nome de Jesus. Vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser cheio dos dons do Espírito, vai manusear a palavra de Deus com propriedade, vai ser erguido por Jesus, para ser um baluarte, um atalaia. Nós esquecemos. E até louvável, a gente faz a lição de casa, olha que legal, passei a infância do meu filho, ensinei ele a ler, ajudei na escola. Mas o menino nunca viu você orando de madrugada. Nunca viu. Nunca viu você jejuando. Ah, mamãe, não vai comer não? Vou comer não. Vai comer não, porque eu não vou comer. Não vou comer, meu filho, porque eu estou fazendo um propósito de jejum diante de Deus. E o menino cresce e vai vendo, ouvindo, de que existe uma família temente a Jesus. Vocês entendem? Uma família que não está apenas preocupada em satisfazer os seus desejos ou honrar apenas os seus compromissos, mas uma família que sabe que precisa entregar para Deus uma flecha. Uma flecha. E os nossos filhos serão o nosso maior orgulho, não porque são homens de bem, mas porque são homens santos. Porque aprenderam que a base de casa não é o jogo do Corinthians, não é o partido X, mas viu seu pai e a sua mãe se entusiasmando no Espírito, dizendo: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor. Agora, como é que você pede para o seu filho ler a palavra hoje? Ele não tem experiência, ele não viu com seus próprios olhos. Aí a oração tem que ser dormada: Jesus, tem misericórdia, alcança ele, muda o destino, recalcule a rota. E aí eles estão lá submetidos em uma sociedade extremamente caída, e a gente está extremamente preocupado. E preocupado por quê? Porque o fundamento, o alicerce não foi bem feito. Eu sei que essa é uma palavra que nos confronta, mas a Bíblia nos confronta, amém, meus amigos? Aleluia. Mas ela nos confronta para nos fazer estar de pé. Estar de pé, assim como Deus diz para o profeta: se coloque de pé que eu vou falar com você. Se coloque debaixo de uma estrutura agora, olhe para mim, porque você conhece a minha voz. Eu creio no nome de Jesus, nós vamos viver um tempo onde as nossas crianças serão batizadas com o Espírito Santo. Elas viverão uma atmosfera tão profética no meio da igreja, no meio da sociedade, no meio da casa. Mas, meus amigos, isso não é algo que vai acontecer lá fora, isso tem que começar dentro. O avivamento dos últimos dias não acontecerá nos estádios, acontecerá nas casas. No almoço de domingo, o Espírito vai tomar cada um de nós, e ele vai fluir, e ninguém vai entender nada. Mãe, eu só quero o macarrão, e ele vai estar de pranto: mas o Espírito me pegou. Mãe, está acontecendo alguma coisa, tem algo aqui neste lugar. E Deus vai começar, por quê? Porque lá naquele lugar ainda existe uma palavra aberta. Existem pessoas honrando, valorizando as Escrituras, que não negociam, que não estão importando com a aprovação dos homens. Meus amigos, se a gente estivesse se importando com a aprovação dos homens, talvez esse não é o lugar para você estar. Nós estamos pagando um preço altíssimo para manter a fidelidade àquilo que Deus nos chamou para ser.
E aí talvez alguém possa perguntar: Vitor, então na igreja de vocês não gostam de entretenimento, vocês não gostam de evento, vocês não gostam disso? Não, não é sobre isso. Nós temos e vamos fazer coisas pontuais. Mas aquilo que é essencial nós vamos bater todos os dias, até que isso entre no nosso coração. Até que a gente saiba discernir o certo do falso. Até que Cristo nos satisfaça completamente.